Olá pessoal, você acompanha o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Continuando aqui, fazer mais um vídeo aqui mostrando os circuitos, fazer uma breve análise deles aqui. E aqui nós temos uma tabela periódica. Antes de eu começar a apresentar os circuitos, vou mostrar aqui a tabela periódica e vou iniciar da seguinte forma. Quem estudou o ensino médio, estudou química, principalmente, aprendeu a ler essa tabela, os seus elementos, que são metais, que são não metais, gases nobres, o que são metais alcalinos e alcalinos terrosos, e assim sucessivamente. Aprendeu a ler aí a faixa de onde tem os elementos que são radioativos, ou seja, possuem um decaimento atômico, e nós estávamos falando sobre os gases nobres, e no caso aí entra o hélio, o neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e esse aqui com o nome doidão aqui, certo? Nós fizemos alguns vídeos falando sobre o xenônio e o neônio. Tem aplicações práticas na eletrônica. E como eu ia falando para vocês, existem algumas coisas na eletrônica. Deixa eu só tirar a tabela periódica aqui. Eu só coloquei aqui para vocês verem, né? A importância da química na eletrônica. Eu comecei falando sobre a importância da química na eletrônica. Então nós temos aqui alguns elementos que são aniônicos, ou seja, que possuem cargas positivas, alguns cationônicos que possuem cargas positivas e alguns aniônicos que possuem cargas negativas, né? Enfim, eu não quero ser extenso nessa parte da química, mas eu tenho aqui uma válvula, era um receptor regenerativo que eu estava fazendo. Isso aqui é a 12AU7, presente do meu amigo Charles aí. A lâmpada incandescente, que é uma lâmpadazinha de 24 volts. Vocês vão ver ela em outro vídeo, em outros vídeos aí, né? Vídeos anteriores. E aqui eu tenho um transistor, que é o substituto da válvula, o componente bem menor, utiliza de tensão e de correntes bem menores para funcionar. Por que eu coloquei esses elementos aqui? Quando alguém descobriu a lâmpada, essa pessoa deve ter ficado muito feliz, deve ter ficado irradiante. Eu não vou entrar aqui no mérito de quem descobriu os experimentos de Thomas Edison, quem veio antes dele, não. Mas as pessoas ficaram felizes quando descobriram a válvula de iodo, a triodo, pentodo, duplo triodo, duplo pentodo, enfim. Essas pessoas devem ter ficado felizes. Só que nós hoje, com as tecnologias que nós temos, isso pra gente se torna coisas comuns. E, por que não dizer, algumas pessoas têm a válvula, por exemplo, ou circuitos valvulados como obsoletos. Mas o que nós encontramos é a mágica acontecendo diante dos nossos olhos. Como assim? Gente, eu sei que aqui dentro, nessa ampola de vidro, tem um filamento. Esse filamento ele aquece o ar. Os elétrons começam a se movimentar, são controlados na placa e captados lá no catodo. E isso a gente tem aí uma reação química e leis da física atuando sobre essas partículas, sobre esses elétrons. Enfim, nós temos leis atuando, e quando a gente vê um oscilador trabalhando, a gente fica muito feliz. Aqui dá para a gente viajar, imaginar, né, o elétron saindo, partindo de um ponto ao outro até ele chegar no seu destino, para ver esse movimento.
Quando a gente olha para o transistor, a gente não tem a mesma impressão, por quê? Por causa do invólucro. Mas a gente sabe que aqui dentro tem materiais semicondutores. Eu citei exemplo nos outros vídeos do silício do germânio. Isso aqui no caso é um transistor de silício de uso geral, que é o 2N3904. Só que a gente sabe também que existe aquela parte da eletrônica que vai trabalhar com a condutividade elétrica, né? Onde você vai estudar um pouquinho da elétrica de valência, covalência, assim sucessivamente. As cargas elétricas, como que se dá o processo de transferência das cargas elétricas, que também não é o objetivo do vídeo. Mas eu não poderia deixar de falar nisso daí. Quando nós partimos para efeitos que nós conseguimos ver, a exemplo aqui da luz, do LED, da lâmpada fluorescente, isso fica um pouco mais, como é que eu dizer, é um pouco mais satisfatório, porque nós conseguimos ver de forma óptica, que são o caso das lâmpadas que nós estamos trabalhando aí, com as lâmpadas de xenônio, né, as lâmpadas de xenônio e com as lâmpadas de neon. Então nós conseguimos ver o efeito sendo produzido. Quando a gente trabalha com radiofrequência, nem sempre nós conseguimos enxergar de forma nítida, né? Como eu disse, existem métodos que você consegue comprovar a radiofrequência. Por exemplo, uma torre de transmissão que transmite aí alguns quilowatts. Eu já vi algumas pessoas pegando capim e colocando entre os par gap ali de descarga atmosférica da torre e essa folha ser queimada e vibrar na frequência do áudio, inclusive com a descarga elétrica, né? Como é muito forte ali a tensão, como é muito alta, então nós vemos ali a folha se queimando. E é interessante, ou quando você chega uma lâmpada fluorescente, né? Aconteceu até recente numa cidade lá, os jovens estavam pegando lâmpadas fluorescentes, indo para debaixo da rede elétrica, e a lâmpada fluorescente acendia numa distância considerável da rede elétrica, dada a densidade do campo eletromagnético em volta ali. Mas geralmente, para a gente ver os efeitos da radiofrequência ou da radiação, né, a nível de comprimento de onda bem pequeno, por exemplo, você tem lá o detector de radiação com a válvula de Geiger-Müller, né? No caso ali, nós conseguimos ver os efeitos muito semelhante, né, com o neon como detector. Geralmente é produzida uma alta tensão, e essa alta tensão faz com que a radiação que está sendo emitida, seja partículas alfas, betas, gama ou raio-x, e essas partículas ionizam o gás que estão dentro do tubo. Em vez dele produzir luminescência, geralmente ele passa a conduzir e aciona um tipo de bip, aciona um mostrador lógico ou um display. Depende do método que é escolhido ali e as unidades de medidas de acordo com os padrões internacionais, seja em Roentgen, seja em Sieverts e os seus submúltiplos, Roentgen, os seus submúltiplos, Grace, os seus submúltiplos, a contagem por minuto e seus submúltiplos, enfim. Mas nós conseguimos ver esse efeito. Já a RF, a radiofrequência, nós precisamos de quê? De equipamentos especiais, osciloscópio para você ver a forma de onda, as tensões de pico, tensão de pico a pico, e assim sucessivamente, a tensão RMS do sinal, enfim. E também o analisador de espectro, para você ver a frequência central, as harmônicas, quantos decibéis as harmônicas estão abaixo da portadora ou da frequência fundamental, se está gerando sinal espúrio ou não. Você precisa de analisador de antena, para ver se a antena está ressonando, se a impedância está casada. Você precisa de analisador de filtro, para ver se o filtro está trabalhando dentro das faixas que ele foi projetado. Enfim, para radiofrequência nós precisamos de uma série de equipamentos especiais. E aqui nós estamos trabalhando com coisas simples, coisas do dia a dia.
Então, eu separei aqui alguns circuitos, justamente utilizando aí os tubos, né, as lâmpadas. Aqui nós temos um circuito para corrente alternada, e esse circuito ele trabalha da seguinte maneira: ele utiliza de uma fonte sem transformador, né? Geralmente ele pega a tensão da rede, retifica ela, usa um resistor limitador de corrente, aciona aqui, aliás, ele carrega aqui um capacitor por meio desse trim-pot. Esse capacitor vai produzir um tempo de descarga, ele vai carregar e descarregar. Quando ele descarregar, ele vai acionar aqui o SCR, né? Ele vai produzir um pulso aqui no gate do SCR, que vai gerar um pulso, vai induzir uma tensão aqui no primário da bobina, que era o secundário, né? Está invertido. E esse pulso ele vai ser levado até o terminal de pulso aqui da lâmpada de xenon. Aqui a gente tem um triplicador de tensão, dobrador, triplicador, né? Depois eu analiso direito isso aqui. Geralmente ele vai elevar a tensão acima da tensão que está sendo entrada. Então aqui a tensão ela vai para 600, se é 127 ela vai para 240, 320, 600, enfim, depende do que você usar aqui. E geralmente ela já vai estar aqui ligada nos terminais da lâmpada de xenon. Então quando você acionar a chave, ela vai carregar o capacitor, vai produzir aquele tempo de carga e descarga que eu falei, o pulso, e vai emitir aí o flash de luz, né? E aqui você controla desde tem algumas que conseguem se manter, por exemplo, aquelas mais que são utilizadas na indústria automotiva, por exemplo. Você consegue manter o gás, né, ionizado por mais tempo. Enfim, vamos lá. Então aqui você vai controlar desde os pulsos, né, lentos, até a lâmpada ficar de certa forma conduzindo de forma quase que direta. Então é basicamente um controle de carga e descarga do capacitor, o tempo de carga e descarga do capacitor. Isso também vai depender da capacitância do capacitor, das características do capacitor, enfim. Aqui nós temos um circuito para lâmpada de neon com corrente contínua. Também utiliza o mesmo processo, carga e descarga de capacitor em cima do resistor, que vai gerar um pulso aqui no secundário do transformador, que está invertido, se tornou primário, que vai induzir uma tensão sobre o secundário e vai fazer com que a lâmpada de neon pisque. E aqui você controla o ritmo. A mesma coisa aqui, muito semelhante com o funcionamento da lâmpada de xenon. Esse daqui eu gostei porque ele trabalha com as duas. Mesma coisa, dobrador de tensão, SCR, controla o carregamento de descarga, carga e descarga do capacitor, o tempo, emite um pulso aqui, gera um pulso, né? O capacitor gera um pulso, ioniza aqui, ó, a nossa lâmpada de neon. A lâmpada de neon ela vai ionizar e vai conduzir, dispara aqui no gate do SCR. O gate do SCR vai fazer com que haja uma corrente circulando aqui no indutor. Essa corrente ela vai aqui para o ponto de disparo, né, para o terminal de disparo, e aqui também repare que já está ligado, né? Vai fazer com que o outro capacitor se descarregue aqui, ionizando e produzindo o pulso. Bacana que aqui utiliza as duas lâmpadas, tanto a de neon quanto a de xenônio, para corrente alternada também. E aqui nós temos um circuito para corrente contínua, mesmo processo, carga e descarga de capacitor, pulso de alta tensão, retificação, né, da tensão que é induzida aqui no secundário. Mesma coisa, quando você aperta aqui, vai polarizar aqui o nosso tubo, aliás, vai ligar aqui a tensão do nosso tubo e ele vai
ficar pronto para receber o pulso de disparo aí. Então todas as vezes que você apertar a chave aqui vai acontecer a mesma coisa. Carga do capacitor, descarga do capacitor, pulso aqui no gate do SCR, induz a tensão, vai passar uma corrente, aliás, circular uma corrente rápido, de forma breve, vai induzir uma tensão aqui no secundário, vai fazer o disparo. Mesma coisa para corrente contínua, 6 volts. E o último aqui, uma lâmpada, um circuito para lâmpada de neon, a mesma coisa. São muito semelhantes o funcionamento dos circuitos aqui. A retificação, limitação de corrente, carga do capacitor, né? Que vai controlar o tempo de carga e descarga do capacitor, que vai fazer com que a nossa lâmpada de neon, desde que ela pisque até que ela fique no brilho total, que ela mantenha-se acesa aí. Então é muito bacana quando a gente consegue ver isso funcionando, né? E como eu falei, a química nesse caso tem um papel muito importante, porque nós estamos trabalhando, apesar da nomenclatura de gases nobres, eles são encontrados em abundância na natureza. Quando eu digo na natureza, não só na Terra, mas também nas questões espaciais, formação de nuvens não, de planetas, assim sucessivamente. Não quero nem entrar nesse mérito. A minha questão aqui não é falar sobre astronomia, mas mostrar que eles são raros porque eles estão, como eu mostrei lá dos vídeos, em uma porcentagem muito pequena da atmosfera. É produzido com a ajuda do ser humano, né, para obtenção, para destilação desses gases, tanto o neon, que é o novo, né, neo, novo, quanto o xenônio, que é o xenon, que é o estrangeiro, ou seja, um gás novo, provavelmente alguém achou que era uma nova descoberta, e aqui um gás que surpreendeu, provavelmente ele está de passagem, ou um estrangeiro, xenon. Mas o bacana é nós vermos isso funcionando na prática, pessoal. Então, todas as vezes que nós vemos experimentos funcionando, nós ficamos felizes. Principalmente por serem circuitos tão simples, mas que nos proporciona esse aprendizado tão grande aí na eletrônica, né? E essas infinidade de aplicações na eletrônica. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouco maior. Um abraço e até os próximos vídeos.